todo filho de Deus que ora muito, que tem comunhão com o Espírito Santo, pode manifestar o dom da profecia. Mas nem todo mundo pode manifestar o ministério profético. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso programa Fé Podcast. Mais uma vez estamos aqui, como de hábito. Hoje a nossa sala está recheada, temos nosso bem amado convidado, homem de Deus, Vencedor Castelo. Ele que vai nos falar sobre o dom da profecia e o ministério profético. Eu que vos falo, sou o Ângelo Jovete, o apresentador desse programa. Vamos dar nossas honras de casa, Pai do Senhor, nosso homem de Deus. Paz do Senhor, como está, amado? Estamos bem, graças a Deus. Amém. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Faça as honras da casa, vai se apresentando, dizendo de onde vem, fala um pouquinho de ti. Ok, paz do Senhor a todos que estão nos acompanhar em direto e não só. Aqui fala o vosso amado servo do Senhor, profeta Vencedor Castelo. E estamos aqui, viemos da província de Luanda, no caso onde estamos, propriamente do Bé de Belas, no Quilamba. Estamos aqui para poder falar sobre o dom da profecia e o ministério profético. Deus seja louvado por isso. Amém. Vais contar um pouquinho como é que foi o processo da tua conversão? Ok, olha, na verdade, eu nasci praticamente em uma família que já conheciam sobre Deus. O meu pai praticamente é alguém que já frequenta a igreja há anos. Mas por um tempo, por questões da vida, acabei me desviando um pouquinho do caminho. Foi difícil, me meti em várias avarias, como na moda, em várias outras questões, mas Deus fez graça e estamos aqui até hoje a servir a Deus. Trabalhamos por vários anos em Assembleias de Deus, trabalhamos também em algumas igrejas neopentecostais e Deus fez graça até aqui, estamos de pé, até que chegamos na consagração para o ministério profético e Deus tem feito graças e temos servido a Ele insistentemente, de maneira ininterrupta durante muitos anos. Bem. E como foi a reação dos teus amigos quando perceberam que você já não fazia parte dos círculos dele? Olha, na verdade, pode parecer engraçado. Todos os meus amigos sempre me consideraram como pastor. Dentre os amigos, eles diziam sempre para mim, olha, nós estamos do teu meio, você está no nosso meio, mas você não é do nosso meio, você é pastor. Você vai ser nosso pastor. Sempre foi assim. Apesar de que eu fugia a isso, mesmo no meio não só dos amigos, nós poderíamos estar a frequentar uma área fora da nossa área de jurisdição. Sempre que me vissem no meio deles, diziam sempre que eu sou pastor. Não sei como, mas notavam sempre essa semente em mim. Então não havia formas de fugir dela. Amém, amém. E hoje como é que te encaram os amigos que cresceram contigo, aqueles amigos de infância, como é que te encaram hoje? Olha, há certo respeito e admiração da parte de alguns. Infelizmente, digo infelizmente porque muitos deles já não estão no mundo dos vivos. Entre todos os amigos que cresceram comigo na infância, nós éramos 10, todos já morreram e os que estão em vida todos são servos de Deus. Amém, amém. Um é pastor, outro profeta, sou eu, e outro é doutor também, doutor da palavra. Louvado seja Deus por isso. E, Deus, vai nos falar um pouquinho sobre esse tema, porque é um tema que vai criar muita curiosidade e muitos, se calhar, querem saber um pouquinho sobre esse tema. Pode nos explicar um pouquinho sobre esse tema, o dom da profecia, o ministério profético? Ok, muito obrigado. Antes de eu dar continuidade sobre isso, eu queria aqui fazer uma deixa. Existe muita gente que faz uma grande confusão entre o dom da profecia e o ministério profético. Primeiro, eu queria dizer que na Antiga Aliança existia aproximadamente 3 tipos de unção. Na Antiga Aliança nós tínhamos a unção real, que era a unção que era depositada sobre os reis. Nós podemos verificar isso em 1º livro de Samuel, capítulo 9, onde tem a eleição do primeiro rei de Israel, que é Saul. E temos também a unção sacerdotal, que era a unção que era repartida sobre os sacerdotes. E essa unção foi estabelecida por Deus através de Moisés, e o primeiro sacerdote que nós temos na Bíblia é Arão. E essa mesma unção passou a ser familiar, passou a ser o filho, seguia o pai. Por isso nós vamos verificar que Arão tinha 4 filhos, e esses 4 filhos, depois da morte de Arão, foram eles que receberam a responsabilidade de dar continuidade sobre o sacerdócio. E também tínhamos, por último, a unção profética.
Então, a unção profética ou o profeta é um ministério que já existe há muito tempo. E eu posso dizer aqui, até sem medo de errar, que um dos grandes e primeiros profetas que nós tivemos na Bíblia foi Adão. Uau. Pode explicar um pouquinho? Por que eu digo que Adão foi um dos grandes e primeiro profeta? Nós estamos a ver um Adão que está a ver animais como leão, porque um dos animais que existiu desde a eternidade era leão. Na visão de João Batista, João, o discípulo de Jesus, ele diz que ele vê uma visão onde havia 4 seres viventes em volta do trono. Um tinha a cara de leão, outro tinha a cara de águia, outro tinha a cara de boi e outro tinha a cara de servo ou de homem. Então quer dizer que leão é um animal que existia desde a eternidade, mas Adão vê o leão pela primeira vez, ele chama exatamente leão conforme Deus já havia determinado desde a eternidade. A minha pergunta é, quem disse para Adão que aquele era leão? Então nós conseguimos verificar que em Adão já havia certas sensações proféticas, já havia algumas habilidades proféticas, mas isso não fazia ainda de Adão um profeta de ministério. Nós estamos a ver sensações, sintomas proféticos dentro de Adão. Voltando agora na questão que me fez. Como eu disse que na Antiga Aliança nós tínhamos 3 tipos de unção. Unção real, que era a unção dos reis, unção sacerdotal e a unção profética. Mas na Nova Aliança nós temos aquilo que chamamos dons. E dentro dos dons, esses dons estão repartidos pelos dons do Pai, os dons do Espírito Santo e os dons do Filho, que são chamados como os dons de ministério. O dom da profecia é o dom que é manifesto através do Espírito Santo. Nós podemos confirmar isso em 1º livro de Coríntios, capítulo 12, acredito que versículo 8 até versículo 9. A Bíblia vai dizer que é só um Espírito que ministra todos esses dons. Um único Espírito, e dentre esses dons que o Espírito manifesta em nós, temos o dom da profecia. Todo filho de Deus que ora muito, que tem comunhão com o Espírito Santo, pode manifestar o dom da profecia. Mas nem todo mundo pode manifestar o ministério profético. Porque o ministério profético é o dom que Cristo Jesus deu à igreja, segundo Efésios capítulo 4, versículo 8 até ao versículo 11. Então, essa é a grande diferença entre o dom da profecia e o dom de profeta ou ministério profético. Repetindo, o ministério profético é diferente do dom da profecia, porque o ministério profético é a profecia num todo. E ela não é baseada apenas em estou a ver, estou a sentir ou estou a ouvir. Ele vai muito mais além do que isso. Por isso existem muita gente hoje que faz confusão, consagra pessoas no ministério profético só porque diz que estou a ver, só porque diz que estou a sentir. E um profeta não é só aquele que sente, não é só aquele que ouve. O ministério profético vai muito além do ouvir ou sentir. Uau! Acho que ficou essencial. Nosso amado puderam aprender um pouquinho. Aí vem a minha primeira pergunta ao homem de Deus. Quando é que estamos diante de uma profecia? Quando é que estamos diante de uma profecia? Uma coisa que nós devemos saber. Nós temos dentro da própria Sagrada Escritura 3 tipos de profecia, se assim podemos considerar. Temos a profecia como a manifestação do dom. Temos a profecia como um ministério ou ministério profético. E temos também a profecia como um dos respaldos bíblicos ou um dos textos bíblicos que pronunciam os eventos futuros. Vou dar aqui um exemplo de uma profecia. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 12, versículo, acredito, 1 mais para baixo. A Bíblia fala de aqui havia uma mulher que estava vestida de sol, que tinha sobre os seus pés a lua e ela estava grávida. Essa aí é um texto profético, é uma profecia que precisa ser interpretado. Então temos a profecia como uma literatura ou uma forma que Deus utiliza para se manifestar na sua escritura. Temos a profecia se manifestando no ministério profético e temos a profecia como predizer as coisas futuras. Eu posso dizer aqui para o irmão, olha, Deus está me mostrar que dentro de 4 dias você vai estar aqui, ali,
vai estar no local X. Isso aí, estou a predizer o que vai acontecer contigo daqui a um tempo. Aqui, nesse caso, estou diante de uma profecia na manifestação do dom, ao predizer as coisas para a vida de alguém. Mas eu posso estar também diante de uma profecia de acordo ao estilo literário da Bíblia, porque a profecia também é um estilo literário da Bíblia. Nós temos textos que são textos de profecia ou textos proféticos. Uau. Podia aprender. E qual a diferença que existe entre uma profecia e uma declaração profética? Uma profecia é uma declaração profética. Como a própria palavra já diz, declaração profética. É declarar. Declaração quer dizer falar sobre assuntos, né? Declarar alguma coisa, dizer alguma coisa. Declaração profética, na verdade, é falar palavras que a pessoa não está a viver agora, mas eu falar para ele de maneiras que ele venha a viver isso futuramente. Não sei se está claro o que eu expliquei. Vou pegar uma pessoa que está com uma realidade, faça de conta que essa garrafa d'água é alguém, ok? Ele está numa má vida. Está a viver condições difíceis. Está a viver seca. E eu dizer para ele, dentro de X de tempo, essa seca vai terminar. Você não vai viver mais na seca. Isso é uma declaração profética. Porque eu estou a declarar coisas que não estão a acontecer ainda na vida dele, mas que vão acontecer. E prova clara disso está em Gênesis capítulo 49. Quando Jacó se reúne com os seus 12 filhos e começa a falar do futuro deles. Jacó olhou para Rubem, todo mundo via Rubem, mas Jacó disse, não, Rubem, tu não és só Rubem, mas tu és inconstante como as águas do mar. Quer dizer que o pai olhava para o filho, ao invés de ver filho carne, estava a ver água, estava a ver mar nele. Jacó olhou para Judá, ao invés de ver Judá apenas, Jacó está a dizer, Judá, tu és um leãozinho. Okay? Todo mundo olhava para Judá como um Judá, mas o pai está a olhar para ele como um leão. O olho do pai para com o filho era diferente do olhar dos outros. Aí eu posso aproveitar aqui e aconselhar alguém que você não precisa se preocupar de como as pessoas te olham, porque você tem um pai lá nos céus que te olha de maneira diferente. Todo mundo olhava para José sem túnica, mas o pai olhava para José antes de ter túnica como um filho que teria túnica. Então o olhar do pai é muito diferenciado. A declaração profética é predizer as coisas através da palavra dita para uma pessoa que está a viver uma realidade contrária às palavras que estão a ser ditas. Agora, a profecia é falar por inspiração divina, ok? Por inspiração divina, predizendo as coisas que a pessoa vai viver que foram escritas desde a eternidade com relação à vida desta pessoa. Todo filho de Deus, todo ser humano nasce com 3 coisas principais. A primeira, todos nós nascemos com um calendário profético. Calendário profético é onde está escrito todas as coisas que vão acontecer nas nossas vidas com as suas determinadas datas. Deus sabia que o dia que o irmão poderia nascer seria no dia que nasceste, porque estava no calendário profético. Além do calendário profético, nós temos também o destino profético. O destino profético é tudo que está relacionado à tua vida. Onde você vai nascer, com quem você vai casar, onde você vai trabalhar, que ano você vai trabalhar, em que país você vai frequentar. Por isso, eu não admiro a vida de José na prisão, porque a vida de José na prisão já estava escrito no destino dele. Quem Deus destinou que antes de chegar como governador tem que passar no poço, tem que passar na praça, tem que passar na casa de Potifar, tem que passar na prisão. Não tem ninguém que pode alterar isso, porque já faz parte do destino profético. E por último, todos nós nascemos com uma estrela. Por isso, todos podem nascer em Belém, porque no dia que Jesus nasceu, havia vários bebês também que haviam nascido. Mas a estrela de Jesus brilhou de maneira diferente, porque ele tinha uma estrela diferente das outras estrelas. A estrela dos 11 irmãos de José se dobra diante da estrela de José, porque José tem uma estrela diferente. Mas quer dizer que todos os irmãos de José também tinham o quê? Estrela. Mas a estrela de José era diferente. Então, essa é a mínima diferença. Declaração profética e a profecia. Amém, amém. E é possível alguém que não é nascido de novo dar conta desses 3 pontos que acabaste de explicar recentemente? Ele poderá não dar conta, mas poderá de alguma forma viver isso. Amém.
Por quê? Nós temos um Deus que eu considero ele como o Deus Criador. Vou dar aqui uma deixa. Deus na Bíblia, ele se revelou em várias dispensações de maneira diferente. Nós na Bíblia temos o Deus da criação, que é o Deus Elohim. Em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. O Deus aí no hebraico não está escrito Deus, está escrito Elohim. Elohim, um Deus com mais habilidades, um Deus criador, Elohim. E esse Deus Elohim, que é o Deus criador, ele tem a relação com a sua criação. Todo mundo que foi criado por Deus, Deus tem a relação com ele, e além de Deus ter relação com ele, ele tem uma porção de Deus. Toda criatura de Deus tem a porção de Deus. E no decorrer da Bíblia, nós depois de vermos Deus Criador, encontramos o Deus de Israel. Depois encontramos o Deus da igreja, que é o tempo que nos encontramos, porque nesse tempo aqui que vivemos, Deus já não está em Israel. Estamos a viver uma fase aonde Deus, Jesus Cristo, que é nato israelita, nesse momento está a olhar para as igrejas. Vou dar aqui um exemplozinho só para nós percebermos. Quando José se torna governador, a Bíblia diz que José se torna governador no Egito. Ele pede que os seus irmãos e o seu pai venham ter com ele no Egito. Quando chegam no Egito, a Bíblia diz que tempos depois, Jacó morre. Quando Jacó morre, ele não poderia ser enterrado lá no Egito. Jacó diz, quando eu morrer, levam-me até a terra dos meus pais para que eu seja enterrado lá. O movimento de Jacó vir para o Egito e depois ser retornado para ser enterrado em Canaã, em Macpela, que era o cemitério, lugar do descanso do seu povo, dos seus pais, é exatamente o movimento que acontece com Cristo Jesus. Porque quando você pergunta para José, quem é Jacó? José vai te dizer que Jacó, na minha visão, é o sol. Então, o movimento de Jacó, sol, vir para o Egito, é quando Jesus Cristo, como verdadeiro sol, morre aqui nas nações. Porque nesse momento estamos a viver o momento em que o sol se pôs. Mas o sol se pôs aqui nas nações. Um dia, o sol vai ter que voltar para Israel. É como Jesus Cristo nesse momento. Ele está para as nações, mas tempos depois ele vai ter que voltar para Israel. O que acontece? Jesus Cristo estava aí para casa de Jairo, e no caminho a Bíblia diz que apareceu a mulher de fluxo de sangue, certo? E essa mulher de fluxo de sangue para Jesus, enquanto Jesus estava aí na casa de Jairo, onde tinha uma menina de 12 anos. Se você olhar para Israel, você vai encontrar lá o número 12. Israel tinha 12 tribos, simbolizando essa menina que é Israel. Mas essa senhora, a mulher de 12 anos de fluxo de sangue, era ímpia, impura, não poderia ficar ao lado de Jesus. Mas, pela graça, ela parou Jesus e Jesus esteve lá parado, conversou com ela, até que ela foi-se embora. Depois Jesus continuou a marcha para voltar, para ir até a casa da filha de Jairo. É exatamente isso que estamos a viver. Nesse momento, Jesus Cristo está aqui na igreja, nas nações, mas depois ele vai voltar para Israel. Agora, Deus Criador, ele tem a relação com a sua criatura, com a sua criação. Por isso você vai ver que existem famílias que não são crentes, mas quando dormem, tudo que eles sonham acontece. Será que é Satanás que deu esses sonhos? Não, é Deus que deu esses sonhos. Porque Deus é o Deus Criador, é o Deus que tem relação com a criatura dele. Deus sabia que José vai se tornar governador, mas antes de José se tornar governador, Deus tem que dar sonho para Faraó. Faraó é mágico, Faraó é quimbandeiro, Faraó é tido como um deus no Egito. Mas esse homem que é quimbandeiro, Deus lhe dá um sonho para poder cumprir um propósito, que era exaltar José como governador. Então, é possível sim alguém que não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador viver isso que eu disse, mas não vai viver completamente como alguém que nasceu de novo. E atenção, se ele viver isso e morrer sem receber Jesus, vai ir no inferno, apesar de ser usado. Apesar de manifestar os dons. Porque o que nos leva nos céus não é os dons, mas é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Homem de Deus, há uma questão que eu acho que os nossos telespectadores não querem deixar assim impune. Também queremos aprender. Como é que vês os profetas nos dias atuais? Como é que eu vejo os profetas no dia atual? Porque é sabido, né? É sabido que nos dias atuais alguém se converteu recentemente e
já é profeta, é uma estação de curto tempo. Então a minha questão é a seguinte: como é que vês esses profetas, esse fenômeno profético? Esse fenômeno profético é o seguinte, muito obrigado, é uma pergunta muito pertinente, eu vou responder isso de maneira sábia, de modo a dizer, eu não tenho problemas, porque o nosso país tem dessa, né? As informações vazam e às vezes de maneira errada. Muitos dos profetas que nós temos no nosso país atualmente, falo sem medo de errar, são profetas de dons, não são profetas de ministério. Repito, muitos dos profetas que nós temos aqui no nosso país são profetas de dons, não de ministério. Como é que eu vou notar que alguém é profeta de dom e alguém é profeta de ministério? Um profeta de dom pode predizer as coisas através da inspiração profética. Mas um profeta de ministério é aquele que tem a habilidade de nos explicar os eventos futuros. Um profeta é aquele que pega, começa a nos explicar sobre a criação de uma maneira sobrenatural. É alguém que pega, nos explica sobre a divindade de Cristo. Tem pessoas que se chamam profeta, mas não consegue te explicar nas escrituras como é que Jesus Cristo é Deus. Se ele é Deus, como é que ele ainda orava a Deus? Existem profetas que não conseguem nem nos explicar sobre o arrebatamento. Não conseguem nos explicar sobre os 7 selos. Não conseguem nos explicar sobre os candelabros. São textos que são habilidade dos profetas. Um profeta na nova aliança é um relógio de Deus. É alguém que está aí para aperfeiçoar a igreja através das mensagens proféticas. O tempo que nos encontramos é um tempo que os profetas têm que se levantar para nos explicar. Aqui nesse lugar onde estamos, onde é que é? O que é que falta acontecer para Jesus voltar? Não sei se está conseguindo perceber o que eu estou a explicar. Certo. Um profeta na nova aliança é diferente de um profeta da antiga aliança. O profeta da antiga aliança eram pessoas que tinham o monopólio da palavra. Recebiam a palavra de Deus e pregavam a mensagem. E um profeta da antiga aliança também era aquele que até a vida dele era uma profecia. Por isso você vai verificar que Deus fala para Jeremias não casar. Jeremias, você não pode casar, não pode ter nenhuma mulher. Isso aí era profético. Por que Jeremias não podia casar? Porque tempos depois poderia se revelar a alguém que seria o verdadeiro Jeremias, que tinha que morrer com 33 anos e ele não tinha que casar, que é a pessoa de Jesus Cristo. Era uma questão profética. Deus fala para Oséias, acredito que é Oséias, para Oséias pegar, casar com uma prostituta. Imagina, um homem de Deus, um profeta. Deus está a lhe falar, casa com uma prostituta. Vai na casa de prostituta, vai pegar uma prostituta. E o nome desses filhos que Deus deu eram nomes que anunciavam a destruição de Israel. Quer dizer que até a vida do profeta era profético. Deus manda mais um profeta, acredito que é Isaías, lhe manda andar durante 3 anos. Um profeta de Deus levantou andando durante 3 anos. Agora, nesse tempo, Deus pode fazer isso? Claro que não. Porque já mudamos o testamento. Uma vez mudado o testamento, até os ornamentos, mandamentos do mesmo muda. Estamos na nova aliança e um profeta da nova aliança não é um profeta que tem um monopólio da palavra, não é um profeta que até os actos dele são uma mensagem diretamente falando, mas é um profeta aperfeiçoador. Mas como é que ele aperfeiçoa a igreja? Através da mensagem profética. Qual é a mensagem profética? Os textos proféticos que nós temos. Arrebatamento é uma mensagem profética, falar-nos sobre o anticristo, uma mensagem profética, falar sobre a tribulação. Qual é o profeta que você não vê a pregar sobre essas coisas? Nós sabemos falar de feitiços, tua vez, tua ali, aquele infundiar, é só isso que nós conseguimos fazer nessa época. Então eu falo isso sem medo de errar. Muitos dos profetas que nós temos no nosso país são profetas de dons. Amém, amém. Se alguém tiver, né, um profeta ali e acha que realmente é profeta de ministério, que me prova. Fala dos textos proféticos. Por exemplo, a Bíblia fala da estátua de Daniel. O que isso significa? As 70 semanas de Daniel. São trabalho dos profetas que tem que nos explicar. Na realidade, é difícil explicar isso. É difícil explicar isso porque tem sido constante. Uma questão que não quero se deixar calar é o dom profético é transmissível, uma vez que eu já vi muitos profetas falarem coisa do gênero, anda com um profeta, vai transmitir, eles baseiam na história de, se não estou em erro, de Elias. Elias e Eliseu. Sim, então
A minha questão é, homem de Deus, o dom é transmissível? O dom da profecia pode ser transmissível, mas o dom ou o ministério profético não. Por quê? Paulo vai dizer para Timóteo, valorize o dom que você recebeu de mim e dos anciãos através da imposição de mãos. Se eu orar para um filho meu, eu posso orar para Deus e o dom da profecia, que é manifesto pelo Espírito Santo, pode sair de mim para ele. Mas se eu sou profeta de ministério, eu posso orar para ele de janeiro a dezembro, o ministério profético não vai passar nele. Porque o ministério profético não é transmissível, o ministério profético nasce-se com ele. O ministério profético ou o ministério não é transmissível nem através do DNA. Se eu sou profeta, o meu filho também vai receber um pouco de profecia, não. Posso até gerar um profeta, sim, porque todo mundo que realmente tem a unção de Deus nasce sempre a sua espécie. Quem tem um dom de Deus, um ministério, nasce sempre alguém da sua espécie. Você tem 5 filhos, pode nascer pelo menos um que vai ter a tua espécie. Porque David pode ter vários filhos, mas tem sempre lá um que é Salomão, que se torna rei, por causa da sua espécie. Nascemos sempre alguém na nossa espécie. Mas não quer dizer que é uma regra que se eu orar para alguém, ou se eu me unir sexualmente com alguém, ou a minha esposa, vai ser também profetiza, conforme vimos hoje. Casal profético, casal pastoral, isso é brincadeira, isso não existe, é teatro. Não existe, Deus não chama casal. Deus não chama 2 pessoas. Casal profético, isso é teatro que andamos a fazer. Não existe isso na Bíblia. Ah não, Pedro e a esposa dele. Nós nem conhecemos até o nome das esposas e dos apóstolos. Então, o dom da profecia pode ser sim transmissível através da imposição de mãos. Orando juntos pode ser transmissível, porque a Bíblia diz que quando Pedro ou Paulo foi pregar na igreja primitiva, numa zona, perguntou, depois de pregar para eles, se já haviam recebido o Espírito Santo. Eles disseram que nunca receberam. Orou para eles e impôs as mãos sobre eles, eles receberam o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que manifesta os dons. Então, o dom da profecia pode ser sim transmissível, mas o ministério profético não. Amém. Homem de Deus, é muito importante que passes para nós uma informação, melhor, esse conhecimento. Há uma febre que gera que toda a juventude, todas as nossas irmãs, né, querem agora casar ou namorar com um profeta, porque é uma febre que tem aí, e nós temos notado isso, é uma coisa que acontece na sociedade. Então queremos um conselho, uma orientação para essa juventude, porque nos dias de hoje parece que virou uma febre. Todo mundo quer ter profeta. Já não querem namorar com homem protocolo, não, é profeta, casar com profeta, conforme disseste. Mas deixa pelo menos uma orientação. Eu sei que os nossos irmãos querem ouvir, eu também quero transmitir nos meus amigos. Ok, muito obrigado. Primeiro é o seguinte, isso que as irmãs têm, eu primeiro encaro ainda como uma coisa não fora do normal, né? Porque a unção tem essa particularidade. Todo homem ungido de natureza atrai. A unção é como se fosse um imã. E as irmãs são como se fosse um ferro. Onde tem o imã, o ferro pode não querer, vai sentir-se o quê? Atraído. Então, a unção de natureza atrai. Existem 3 coisas que a unção atrai. A unção atrai pessoas, ok? A unção atrai multidões. A unção atrai mulheres, estou a falar no contexto do homem, né? E a unção atrai dinheiro. Sem falar também da fama, porque a fama é consequência das pessoas. As pessoas é que levam a fama. As famas desses acontecimentos se espalhavam depois de a pessoa ser curada. Não é isso? Então, primeiro, num aspecto que podemos encarar como normal, a unção atrai mulheres. Por isso é que quando David mata Golias, as primeiras pessoas que cantaram David matou 10.000, Saul matou 1.000, não foram homens, foram mulheres. Então, essa manifestação aqui é a unção de Deus. Então, a unção atrai mulheres, isso acontece. Mas, conselho para as irmãs, a unção do homem de Deus não pode ser o requisito principal para você querer casar com um homem de Deus. O casamento vai muito além da unção. O ungido fica nervoso, o ungido bate também. Existem pessoas que entraram no casamento por causa da unção, mas existem também pessoas que saíram do casamento por causa dos socos do ungido. É possível
Então, o casamento, a base do casamento não deve ser porque a pessoa tem unção, não. Deve ser porque a pessoa, primeiro, te ama, né? Ama Deus, te ama, é um homem com caráter, é um homem temente a Deus e o resto dá sequência. Mas dessa febre das irmãs todas quererem profetas, é uma questão da unção, né? Conforme eu disse, a unção atrai as mulheres, mas os profetas precisam ter mais cuidado com relação a isso, porque também nem toda mulher para você colocar na tua vida. Existem mulheres próprias para profetas e para servos de Deus. Nem todas as mulheres nasceram para ser esposas de servos de Deus. Isso aí são outras questões que nós poderíamos tratar. Mulheres de servos de Deus devem ser como a Rebeca, que vê Eleazar, e Eleazar lhe pede água, ela diz, não darei de beber só a ti, mas darei de beber também aos 10 outros camelos. Porque o ministério do homem de Deus não anda só, anda também com camelos. Se você só tem capacidade de alimentar e servir com água o servo de Deus, que é a imagem do Eleazar, e rejeita os camelos, pode esperar que não vai ver Isaac. Isaac só se tem certeza que vai casar com a Rebeca, quando a Rebeca consegue dar de beber a Eleazar e diz também darei de beber aos 10 outros camelos. Então é isso. Conselho que eu posso dar nas irmãs, não há nenhum pecado em casar com um profeta, é normal, né? Mas que isso não seja uma febre, é a nossa base. Pode ser que o teu homem não é o profeta, é mesmo irmão do protocolo. É mesmo irmão da intercessão. É mais ou menos isso. Amém. Ficou essencial, mas antes eu vou fazer a última questão. Qual é a causa do maior número de profetas nos dias de hoje? Que causa é isso? Qual é a causa do maior número de profetas no dia de hoje? Eu posso levantar aqui 3 razões principais. E uma poderá ser razões ligadas primeiro com a vontade de Deus, e a outra pode ser ligada também com a vontade dos homens, e a outra pode ser ligada com a vontade de Satanás. Primeiro, segundo Joel capítulo 2, versículo 29, a Bíblia diz que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. A palavra profetizarão aqui é ligado com a profecia de dom, não profecia de ministério, não com ministério profético. Volto a dizer o que eu já disse no princípio. Todo filho de Deus pode profetizar, até uma criança pode profetizar, desde que se receba, né, essa inspiração vindo da parte de Deus, recebendo essa inspiração vindo da parte de Deus, ou pode ser através das palavras que sobem no coração, ou através da visão que ele pode receber. Até uma criança pode. Mas, com relação aos profetas que se levantam neste último tempo, é por causa de uma profecia que está, acho que está em Salmos, só que estou a me esquecer, o capítulo, onde Deus diz que naquele tempo levantarei os meus mensageiros. Os meus mensageiros. E onde se fala mensageiro na antiga aliança, refere-se ao profeta de ministério, não profeta de dom. Todo lugar onde você encontrar mensageiro, refere-se a profetas de ministério. Primeira questão é essa. A outra questão também, com relação mesmo à vontade de Deus, é que no tempo que nos encontramos, estamos no tempo de Daniel capítulo 12. O anjo mostra uma visão para Daniel, diz para Daniel, Daniel, sela este livro e acontecerá que nos últimos tempos, quando este livro for aberto, as pessoas virão de vários lugares, vão ler este livro e o conhecimento aumentará. Essa profecia do conhecimento aumentará é uma profecia que está a mostrar que depois das pessoas lerem esse livro, haverá muita gente que estará disponível para passar esse conhecimento. Então, o advento do aumento dos profetas pode estar ligado com a vontade de Deus por causa da questão dos sinais dos últimos tempos. Porque quando Satanás se levanta com os seus falsos, Deus também levanta-se com os seus verdadeiros. Então, o levantamento de vários profetas é da vontade de Deus também. O segundo, que está ligado à vontade dos homens. Por que muito hoje em dia estamos a ter profetas? Existem pessoas que dormiu, sonhou uma vez, já consegue interpretar João 3,16, se denomina profeta. Orou para alguém, recebeu cura, hoje mesmo, agora sou profeta. Dormiu, Deus lhe mostrou que não precisa trabalhar, não precisa ter emprego, agora eu sou profeta.
Ok? Acha que a profecia ou o ministério profético dá fama, quero ser famoso, agora sou profeta. Trabalha no banco, tem dinheiro dele, vai num pai, lhe corrompe, a pessoa ora para ele, lhe mete o ministério profético. Hoje em dia estamos a viver também o tempo do sacerdócio, um sacerdócio que aconteceu na antiga aliança. Aquele sacerdócio, o que é que dizia? Aquele sacerdócio é um sacerdócio de uma mulher que tem dinheiro e precisa de um profeta na casa dele, só que ela não pode profetizar. Pega um homem qualquer, ou porque ela tem dinheiro dele, vem, lhe mete as mãos, você agora é meu profeta, vou começar a te pagar X. Existem pessoas assim. Compram o ministério. E a terceira coisa é a questão da vontade de Satanás. Estamos a viver os sinais dos últimos tempos, segundo Mateus capítulo 24. A Bíblia diz que nos últimos tempos levantar-se-ão muitos falsos profetas. O falso profeta, muitas das vezes as pessoas têm confusão em conseguir detectar um falso profeta. O falso profeta não é detectado pelos milagres, não. Hoje em dia, quando alguém faz milagre, esse aqui mesmo é falso. Esquece, não pode não ser falso. Quando profetiza, vê coisas que vocês não estão a ver, esse aqui mesmo é falso. O falso profeta, uma das coisas que Jesus Cristo e a Bíblia descrevem para conseguir notar um falso profeta é através do seu comportamento. Uma árvore é reconhecida pelos seus frutos. E os frutos são manifestos através do comportamento, um caráter. Eu não consigo entender uma pessoa que diz profetizar em Deus, profetizar pela palavra de Deus, vive em prostituição e Deus ainda conseguir lhe usar. Isso não cabe na minha mente. E sentir que está bem, porque todo filho de Deus, depois de pecar, depois de cair, ele sente culpa, sente culpabilidade e arrepende-se. Então, um dos sinais para nós notarmos se alguém é um falso profeta é o seu caráter. Segundo, uma das coisas para notar um falso profeta é através do estilo da mensagem, a doutrina que ele prega. Paulo diz que nos últimos tempos, muitos vão procurar ouvir as coisas que agradam seus ouvidos. Um profeta não prega aquilo que agrada os ouvidos das pessoas, prega o que Deus lhe manda dizer. Então, uma das coisas para nós notarmos que alguém pode ser um falso profeta, não é que se alguém realmente pregar mensagens assim é um falso profeta, mas pode ser um falso profeta, é aquele que prega uma doutrina segundo a vontade das pessoas. Porque dentro da Bíblia nós temos 4 doutrinas. Temos a doutrina de Jezabel, temos a doutrina de Balaão, temos a doutrina dos demônios e temos a santa doutrina. A santa doutrina que é a doutrina verdadeira. Existem vários fatores que eu poderia estar a citar aqui e ficarmos aqui de manhã até a noite com relação ao falso profeta. Então, para perceber, só para concluir, existem 3 razões do porquê do levantamento de vários profetas. Primeiro, a vontade de Deus, por causa da questão dos últimos tempos para preparar a igreja ao encontro do noivo. Segundo, por causa da vontade dos homens. Existem pessoas que estão entrando no ministério porque têm fome, porque não quer estudar, porque não tem outro lugar para arranjar emprego, ou ainda porque estão a corromper pessoas. E a outra por causa da questão do sinal dos fins dos tempos que se levantam por causa da vontade de Satanás. Eu creio que ficou aqui o essencial. Muito obrigado a todos. Mas antes, o nosso bem-amado vai deixar saudações. Quem vai mandar um abraço? Esteja à vontade. Ok, muito obrigado. Primeiro, eu queria mandar queria agradecer primeiro ao Fé Podcast pelo convite e queria também mandar saudações calorosas para o meu pai espiritual, meu líder, meu mentor, alguém que eu respeito muito. Ele nesse momento encontra-se no exterior, Apóstolo Guilherme Alegria, onde você está, meu pai. Eu mando um abraço e um beijo santo para si. Que o meu Deus, que o teu Deus, que o nosso Deus continue nos guardando para esta missão. E também queria aproveitar, mandar um abraço à minha família, meu filho em especial, Arael, que está a me ouvir, acredito, esta hora ou depois vai ver, meu filho, um beijinho, papai te ama muito. E em terceiro lugar, queria também estender aqui um convite para aproveitar. Eu tenho uma missão, né? A minha missão que Deus me deu. Eu não sou um profeta muito ligado à profecia. Eu profetizo também, eu vejo coisas, falo e ouço coisas. Mas eu acho que o meu ministério foi mais chamado para a questão da mudança de alguns aspectos que já estão minados no nosso país. Como uma das coisas é a questão da doutrina, a questão do conhecimento exato das coisas. Existe muita coisa que nós achamos errado que não são erradas. Existe muita coisa que nós achamos certo que está errado. E Deus me levantou para essas coisas. Eu parto mesmo para briga.
E vou realizar uma conferência que é a Conferência Internacional Epignosis. Epignosis significa conhecimento pleno sobre um assunto. Esta conferência vai ser realizada já este ano, no mês de julho, dia 26 e 27 de julho. Vai ser realizado no Talatona Shopping, tem lá o centro de conferência do Talatona Shopping. Aproveito já aqui convidá-los também para poderem participar. Convido a todos. O tema desta conferência é a Igreja da Tarde, seu poder e sua influência na nação e no mundo. Vamos explicar por que é a Igreja da Tarde. Será que se existe Igreja da Tarde, existe também a Igreja da Manhã? Vamos explicar como é que a Igreja da Tarde nasceu e em que tempo nós nos encontramos, se é o momento da tarde, o momento da noite, o momento da madrugada. Vamos explicar todas essas questões e explicar sobre a influência da Igreja dentro de uma sociedade. Nós somos uma instituição celestial, mas que estamos dentro de uma terra. Qual é o objetivo de Jesus Cristo por nos deixar aqui? Por que ainda não vão nos pegar? O que falta para nós fazermos aqui? Todas essas coisas vamos explicar nessa conferência. A entrada é livre, só precisas vir acompanhado com a tua caderneta e a tua lapiseira, porque vai ser uma grande bênção. Repito, 26 e 27 de julho, no Talatona Shopping, no centro de conferência do Talatona Shopping, a partir das 8h30 às 12h30. A entrada livre, podem vir, teremos muitos músicos, teremos a irmã Nair Nane, teremos a irmã Roxana, teremos o nosso irmão Simplício de Assonama, teremos vários pregadores, eu próprio também vou pregar, teremos o Dr. DK, teremos o Dr. Godet, é um angolano que reside no Congo, e teremos o apóstolo Guilherme Alegria. São homens que falam muito bem da parte de Deus. Convido a todos que possam participar. Muito obrigado, Deus abençoe.